Oi, pessoal, tudo bem aí? Então, vamos continuar trabalhando as questões sobre a psicoterapia com crianças. Então, para a gente finalizar, a gente vai falar um pouco sobre a devolutiva para os pais e a devolutiva para a criança. A devolutiva é uma ferramenta utilizada e muito importante e essencial, assim como a entrevista, para o processo de psicodiagnóstico e psicoterapia infantil quando tem um tempo de duração. Então, uma psicoterapia breve, por exemplo. Então, na devolutiva, a gente vai trabalhar com os pais e com a criança, clareando todos os principais pontos que a gente trabalhou com a criança durante aquele processo. Então, como o nome já diz, né? Devolutiva está relacionado a você devolver aos pais o trabalho que você realizou sob forma de orientação, sob forma de discussão e reflexão sobre tudo aquilo que foi trabalhado. Então, na devolutiva, a gente precisa tomar cuidado para que tanto os pais quanto a criança sejam bem orientados e tenham um bom retorno, né, daquilo tudo que a gente trabalhou durante esse processo, tanto de psicodiagnóstico quanto de psicoterapia infantil, dependendo da modalidade utilizada do seu trabalho, tá? Então vamos começar falando um pouco sobre o que é a devolutiva e como a gente pode trabalhar com ela. Ela é uma ferramenta super importante porque ela vai trazer essa noção de finalização e de caminho que os pais vão realizar, né, e a criança também, após o processo de psicoterapia. Então vai fazer um apanhado, né, de tudo que foi trabalhado para se pensar no que pode ser trabalhado mais para frente. Então, vamos começar a falar sobre a devolutiva. Ela é utilizada sempre que o processo psicodiagnóstico ou de psicoterapia breve, como eu estou falando para vocês, chegar ao fim. É muito importante que ela aconteça para que os pais e a criança possam ter um retorno do trabalho e também considerem o final objetivamente. Então, ela tem uma característica também, não apenas de uma ferramenta comum e que se deve aplicar, mas ela é um ritual de passagem. Ela mostra que foi-se observado algumas questões, o que foi trabalhado, ela faz um apanhado de todo aquele processo de psicoterapia e de psicodiagnóstico que a criança acabou de passar. Então, é importante que na devolutiva não reste dúvidas sobre o que foi trabalhado, o que foi observado e que os pais saiam sempre com uma boa orientação. Para Marília Ancona Lopes, a experiência mostra que a devolução para os pais, em geral, é mais fácil do que para a criança, por termos em comum comunicação mediada por palavras. Então, a devolutiva para os pais é uma devolutiva razoavelmente tranquila de se trabalhar, porque você vai comunicar aquilo que foi trabalhado, o que precisa ser trabalhado, né, e de que forma isso pode ser feito. Então, você vai orientar os pais para que eles possam trabalhar essas questões com a criança, seja por uma orientação em relação à organização familiar, seja por uma orientação em relação à escola, em relação à saúde da criança, em relação à socialização da criança. Então, a gente vai orientar em todas as áreas que a criança vive, como a gente acredita, né, que se pode fazer para que a criança possa ter uma boa evolução após o processo de psicodiagnóstico e o processo de psicoterapia, ou o processo de psicoterapia. Em alternativa à dificuldade da gente comunicar com palavras sobre esse processo e o término para as crianças, a gente já andou falando, quando a gente falou na aula lá sobre os brinquedos, né, que a criança, por ela não ter muita capacidade de simbolização verbal de palavras, de perceber o significado das palavras e utilizá-las de uma forma melhor para elas, ainda com tanta tranquilidade, né, como o adulto usa, é importante que a gente use o brinquedo.
Então, na devolutiva, o brinquedo também vai estar presente. Então, não se esqueça, a devolutiva ela é feita para os pais e é feita para as crianças. E nessa devolutiva você vai usar instrumentos diferentes, comunicações diferentes e vai trazer informações até, em alguns momentos, um pouco diferentes. Então, situações que você vai comunicar aos pais, que você vai orientar os pais, pode ser que não sejam tão úteis e importantes que você comunique à criança e conte à criança determinadas coisas. Assim como algumas questões que você trouxer para a criança, algumas reflexões que você trouxer para a criança, não necessariamente você precisa trazer ipsis literis para os pais. Além disso, você vai utilizar, o mais importante é que você possa utilizar uma linguagem adequada para chegar até essa pessoa. Então, lembrando que a gente estava falando lá sobre a psicoterapia e os brinquedos na ludoterapia, aqui também o brinquedo vai ser um instrumento mediador. E daí eu vou propor algumas técnicas, dentre elas, né? A técnica do brinquedo, por exemplo, para você trazer a devolutiva para a criança. E uma das técnicas super legais é a técnica de utilizar os livrinhos de histórias, né? Então, com o livrinho de história, você consegue trabalhar com a criança vários aspectos, a fantasia, né? A capacidade de criatividade, a projeção e alguns aspectos que a gente vai falar um pouquinho mais lá para frente. Então, o livrinho de história infantil pode ser uma boa alternativa para a devolutiva com crianças. Usualmente, a gente faz a devolutiva, a sessão de devolutiva, em momentos separados entre a criança, só a criança com um psicólogo e só os pais com o psicólogo também, separadamente. Aí entra uma certa divergência de acordo com os manuais de psicodiagnóstico. Usualmente, a gente faz uma devolutiva inicial com os pais e na sessão seguinte, que pode ser dentro da mesma semana, até um horário depois, o importante é que seja num horário separado e recomendável que seja em horário separado, né? Então, a gente faz uma devolutiva com os pais, que aí é super verbal, você vai trabalhar como é que a criança chegou, como ela está saindo, os aspectos que foram trabalhados, os aspectos de potencialidade daquela criança e alguns aspectos que a gente reconhece como precisando ser trabalhados ou numa psicoterapia de mais longa duração, ou numa orientação para encaminhamento para outro profissional. Então, o psicólogo vai fazer essas orientações com os pais. Depois, logo em seguida, né, ou no mesmo dia, ou na mesma semana, ou na semana seguinte, enfim, num outro horário, numa outra ocasião, vai atender a criança e fazer uma devolutiva para ela. Essa é a forma mais comum da gente ver o processo de psicoterapia e o processo de psicodiagnóstico terminando. Porém, pela experiência, a gente, em estágio na clínica da universidade e em outros locais, né, a gente tem visto ultimamente uma tendência desses pais. Quando eu estou dizendo uma tendência, não quer dizer que a gente generaliza, tá? Mas a gente tem visto assim, muitos pais que quando tem a resposta do encaminhamento, recebe um relatório, já tem uma noção de que caminho seguir, o que foi trabalhado, enfim, a gente vê em muitos casos uma tendência aos pais não levarem a criança para a devolutiva. Então, nesse sentido, a gente tem convencionado, e aí fica uma dica para a sua prática, né? Para a sua prática clínica. Se você ver que isso vai acontecer, né? E até mesmo se você quiser já se antecipar, a gente pode inverter a situação, né? Inverter a ordem da devolutiva. Então, faz a devolutiva com a criança e depois, logo em seguida, em outro momento, né, em outro horário, a devolutiva com os pais. Deixa a devolutiva dos pais para o final, porque senão pode acontecer deles não trazerem a criança para a devolutiva. Esse aspecto, né, essa forma de trabalhar, você fazendo a devolutiva da criança e depois dos pais, não é o mais adequado, porque é importante que a criança
termine a devolutiva com você, termine o processo terapêutico com você, porque o processo terapêutico era dela e assim ela não constrói muitas fantasias sobre o que foi trabalhado com os pais. Afinal de contas, como a gente já andou falando, todas as vezes que a gente faz uma orientação com os pais, a gente precisa retornar para a criança o que foi feito ali. Mas, como eu estou falando para vocês, por questões práticas, por questões do cotidiano atual, da pós-modernidade, né, que muitos pais acabam não tendo tempo de se debruçar muito ao processo terapêutico dos filhos, acontece às vezes até por um descuido ou por uma dificuldade de trazer de fato a criança, que acaba cortando essa oportunidade que a criança tem e necessariamente de ter uma devolutiva, né? Afinal de contas, o processo terapêutico foi dela, o processo psicodiagnóstico foi dela. É importante que ela tenha um retorno do que foi feito com ela, né? Então, nesse formato, talvez seja, né? Talvez tenha um retorno mais interessante quando você estiver trabalhando. Fica atento a isso, tá? Uma dica legal. Falando aqui sobre a devolutiva com um livrinho de histórias, a gente tem aqui que as narrativas, elas são vitais para a evolução da humanidade e para a formação da identidade do ser humano, na medida em que espelham conteúdos intrínsecos ao próprio ser. Então, todo mundo vai reconhecer uma narrativa e vai se reconhecer nessa narrativa. Então, não necessariamente nessa que você fizer, que a gente já vai falar um pouquinho sobre o que precisa conter. Mas é importante a gente considerar que a narrativa ela tem um poder de trazer identificação, de facilitar a compreensão de crianças bem pequenas, de crianças que estão no final da infância e até mesmo de adultos, né? Então as histórias, haja visto os filmes, né, que tem para todas as idades, porque as narrativas elas trazem alguns aspectos da gente, então elas facilitam essa identificação. Por isso a devolutiva com um livrinho de histórias pode ser tão útil, né? Porque trabalha uma narrativa e pode ser muito bem aceita. Então, as histórias, os mitos e os contos populares são utilizados desde as épocas mais remotas para contar algo e permitir a compreensão da maior parte de pessoas possíveis. Até coloquei aqui um exemplo, né? Como exemplo, a gente tem, por exemplo, nas igrejas, quadros, por exemplo, com as passagens que tem na Paixão de Cristo, imagens contando cronologicamente a história. A gente tem também mosaicos antigos, a gente tem desde o Homem das Cavernas, né, uma tentativa de contar uma história cronológica a partir de imagens. Então, as histórias, elas têm esse poder de trazer para a gente uma ideia do que está acontecendo, do que aconteceu, por via das imagens. Então, a partir da imagem, que é algo mais regredido, que é algo mais do mundo infantil, a gente consegue contar as histórias sobre o que aconteceu e geralmente tem uma boa aceitação, né? Então, para quem não tem uma capacidade muito boa verbal, as histórias em quadrinhos, as histórias mais com imagens facilitam muito para a compreensão simples, porque com uma imagem você já é remetido, né, àquela situação que está acontecendo e o seu cérebro automaticamente vai querer criar uma lógica sobre aquilo que está sendo visto e encadear com o que foi visto anteriormente. Então, a capacidade da gente visualizar as coisas e imaginar a partir delas é algo muito infantil, é algo muito do mundo infantil e para a criança, por isso que tem uma boa forma, traz uma boa forma de comunicação. Os contos de fadas, né, para o Bruno Bettelheim, trazem à luz comportamentos latentes e manifestos, falando à criança muito mais que qualquer outro tipo de literatura. Então, esse é um exemplo, né? Então, pelos contos de fadas, as crianças começam a construir ideias sobre como é o mundo na relação com o mundo adulto, né? Com a natureza e consigo mesmo. O caráter mágico desse tipo de conto se aproxima do universo psíquico da criança, atingindo em diferentes nuances e possibilitando
que a esta, né, criança, ela entre em contato com suas lutas internas e problemas existenciais, bem como outras batalhas que a aguardam no decorrer da vida. As histórias, né, em geral, né, o mundo da fantasia ali dos contos de fadas trazem uma noção de moral de história, trazem uma noção de certo e errado, de julgamento moral, trazem uma noção de crescimento dos personagens e um pouco ou um muito de identificação. Não é à toa que as histórias que são contadas, por exemplo, pela Disney, são contadas como contos de fadas atuais, geram tanta repercussão nas crianças, né? Então, os meninos, muitas vezes querendo alguns artefatos, né, dos personagens que são super-heróis, se identificando com essa fantasia do super-herói, e as meninas também com as super-heroínas, com as princesas, com seres que estão representando alguns aspectos que se vê como aceitáveis a serem replicados e colocados na vida real. Então, os contos de fadas têm sempre, né, que foram criados, eles têm uma função também não só educativa, mas de orientação do sujeito dentro da sua própria cultura. As histórias infantis, né, elas vão trazer esse jogo, que é o que a gente vai falar. Então, os contos de fadas, como a gente estava falando agora há pouco, contêm dilemas morais com o bem e o mal de modo distinto. Então, essa é uma característica dos contos de fadas. E atualmente a gente tem contos de fadas, a partir, por exemplo, do Shrek, né, e da Fiona, a gente tem uma certa tendência de trazer contos de fadas. Então, a cultura atual e os estúdios de desenhos têm explorado bastante isso. Uma ideia de não distinguir o bem e o mal totalmente numa diferenciação de distância entre eles, mas sim como faces da mesma moeda. Então tem se reconhecido, por exemplo, que às vezes o vilão ele pode ter alguma característica que o levou a isso por conta da sua própria história de vida. Então essa capacidade que se tem, né, de contextualizar, de problematizar a questão do bem e do mal, a gente pode observar que a criança percebe isso com muito mais tranquilidade se a gente contar dentro de uma narrativa. Então é possível que ela possa ponderar sobre o bem e o mal, sobre o certo e o errado, sobre como ela constrói a moral dela, sobre a lógica da convivência, sobre o seu próprio desejo, sobre como ela se coloca ali naquela situação de cultura. Então, isso tudo vai ajudando, né? Essa reflexão vai ajudando para que a criança vá construindo a própria identidade e se reconheça como tal e se identifique. Então, por isso a importância também da gente utilizar essa ferramenta para que a criança possa se reconhecer, né? Por isso, alguns autores utilizam os contos de fadas como técnica nos processos psicoterapêuticos em geral. Uma dica também legal é você construir, às vezes, um conto de fada ou mesmo utilizar contos de fadas já conhecidos para poder trabalhar alguns aspectos específicos e importantes, né? Então, contar uma boa história é sempre uma forma legal de você se aproximar de quem está precisando contextualizar e discutir e se ver ali na situação que precisa ser mudada, né? Estou falando aqui de situações de sofrimento que levam a criança ao psicodiagnóstico e à psicoterapia infantil. Tais narrativas podem ser utilizadas em qualquer momento do tratamento. O livro de história, utilizado para a devolutiva com as crianças, aproxima-se dos contos de fadas em alguns aspectos e difere dos outros. Vamos ver o que tem de semelhança e o que tem de diferença nessa ideia de fazer uma devolutiva com contos de fada. Desculpa, com livrinhos de histórias infantis. Contos de fada pode estar incluído ali, que a gente vai ver agora. Como semelhança em relação a contos de fadas e as histórias narrativas construídas para o livrinho de história,
da devolutiva, a gente tem o seguinte: tem por objetivo a transmissão de algum conhecimento, como o conhecimento de si, de sua história, de seus conflitos, ou o conhecimento de alguma situação peculiar ao existir humano. Os contos de fadas trazem essa narrativa, e os livrinhos de histórias precisam conter essa narrativa, né? Facilitar o conhecimento de si, da história da própria criança, os conflitos dela, para que ela possa refletir junto com o psicólogo o que pode ser melhorado por conta desse sofrimento que fez ela vir ao processo, né? Então, o que se pode fazer diante disso? Mas para isso precisa se reconhecer sobre isso. Se precisa se reconhecer ali, né? Para poder pensar numa saída. Os contos e os livrinhos atingem diferentes camadas da psique, já que contemplam a trajetória de vida e os conflitos por meio de metáforas, analogias e imagens visuais que favorecem a apreensão adequada das situações. Então, tanto os contos quanto os livrinhos, eles vão trazer metáforas, né, que possibilitam essas projeções da própria história projetada, né, a projeção da própria história ali na narrativa que se constrói. Nos contos e nos livros, a verdade é apresentada e não omitida. Trazem experiência de como os personagens lidaram com situações limite e como conseguiram resolvê-las. Então isso também é muito importante. Nos livrinhos de história, assim como também nas histórias de contos de fadas, a gente observa que a história ela traz uma verdade que é apresentada e não guardada. Coisas que às vezes na vida a gente não consegue externar aquilo lá. Outra questão importante é essa experiência que os personagens trazem, geralmente de superação de alguns impasses. Então as histórias sempre começam assim, né? Em um reino tão distante, ou então tá tudo bem, tá tudo bonito, até que acontece um fato, e esse fato ele apresenta o personagem e aquilo vira um problema a ser resolvido, né? Então vai criando uma certa urgência, vai criando um conflito muito maior, vão tendo vários desdobramentos desse conflito, e daí em diante tem o desfecho, e esse desfecho ele é realizado por participação desse personagem principal e dos secundários ali que auxiliam esse personagem principal, que oferecem essa condição para que isso aconteça. Então, nesse sentido, pode trazer uma boa experiência sobre como enfrentar dificuldades que podem acontecer no cotidiano dessa criança. Então, pode trazer para ela uma noção de que, olha, é possível lutar em relação a essa situação que está se apresentando como um conflito. As diferenças entre os contos e os livros. Os contos têm o caráter de ensinar algo, porém podem recorrer à moral, o que não ocorre nos livros. Aí está uma dica importante. Quando você fizer o livrinho de história para fazer uma devolutiva, evita recorrer à moral, porque a ideia não é ser pedagógica. A ideia do livrinho de história é a gente narrar para a criança o que pode estar acontecendo, né? A partir de uma narrativa, a gente construir uma ideia do que foi que fez a criança ir ali, ou seja, qual é o sofrimento, como foi trabalhado, né? E quais são as perspectivas diante disso. Sem julgamento, sem moral nenhuma, né? Deixa a moral para ser um conteúdo da criança e não para o psicólogo impor uma certa moral sobre aquilo que está acontecendo, mas trazer uma problematização e uma escuta sobre aquilo que a criança está trazendo e que está no livrinho, né? Os contos promovem certos valores, o que não ocorre no livro de história. Então, não vai necessariamente trabalhar os valores, porque você não vai ter um caráter pedagógico, tá? Você vai ter um caráter psicoterápico, né? Um caráter interventivo. Esse caráter interventivo é para a gente investigar e ver o que pode ser feito com isso. Afinal de contas, nós estamos numa devolutiva. É o final do processo. Então, a gente pode dar umas orientações, mas o trabalho vai precisar ser continuado, né? Ou pelo próprio profissional ou por outro, num segundo momento pós-devolutiva, tá? Então,
Pelo contrário, os objetivos contemplam possibilidades criativas da criança, cabendo sempre a ela os julgamentos e, principalmente, as possíveis soluções para os conflitos centrais. Então, a ideia é sempre a gente possibilitar que a criança discuta sobre o que está acontecendo com ela, pense sobre isso, para que a gente possa ajudá-la, a orientá-la sobre o que pode ser feito, sobre o que está se mostrando como um conflito, tá? No próximo vídeo a gente vai continuar falando um pouquinho sobre essa diferenciação entre o conto, os contos das fadas e as histórias de contos de fadas, os contos que são narrativas. Então a gente vai trazer algumas diferenciações sobre isso e vamos falar sobre um modelo aqui que eu coloquei de exemplo para devolutiva de crianças com historinha, tá? Então até o próximo vídeo. Tchau!